Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Bem, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o avivamento. Bem, gente, eu nunca presenciei esses jovens, essa nova geração com tanta sede de Deus, com tanta sede de um avivamento do Espírito Santo. E na Bíblia fala que nos últimos dias, né, jovens teriam visões, os velhos sonharão. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, uma geração iria se levantar para falar a palavra de Deus. Ia ter um grande avivamento e nós estamos vivendo. Bem, eu quero falar um pouquinho dos 5 passos para a gente chegar ao avivamento, né? E eu vou usar aqui, eu tava lendo Atos, né? Como eu já tinha falado, que eu tava tendo um estudo de Atos. E então eu vou falar um pouquinho de Atos. E eu vou usar o exemplo de quem? De Paulo. Para quem não conhece a história de Paulo, né? Lá em Atos 26, 9. Se você ler o 26, 9 começa ali. Paulo pediu para que desse uma carta para ele que autorizasse a matar todos os seguidores de Jesus. Imagine só. Paulo pediu para uma carta de autorização, falar, tá aqui, ó, eu posso matar todo mundo. Então ele estava indo, né? E no meio do caminho ele caiu e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E então ele disse: quem é? Quem é? Porque quem estava com ele ali, você vê no texto, todos ouviram a voz, mas não havia ninguém. E aí a voz responde: eu sou Jesus. A quem tu persegue? E a voz disse a ele: levanta, vai a Damasco, e ali eu te direi o que fazer. Então, quando ele se levantou e ele abriu os olhos, estava cego. Estava cego. Muitas pessoas hoje estão dessa forma, cegos para o espiritual, para uma vida espiritual. Então, as pessoas estavam ali com o Saulo, né? Levou ele até Damasco e ali Ananias teve uma revelação de Deus, disse, vai até, deu a direção, falou, ó, ali estará Saulo, e aí ele restaurou a visão e tudo, e disse a Ananias, esse eu escolhi para que pregue a minha palavra aos não gentios. Isso é uma bênção, né? Deus escolhe os que a gente menos espera. Imagina, ele era um perseguidor e foi escolhido para ser perseguido, para levar a palavra de Deus. Gente, nós, sem exceção alguma, somos escolhidos para levar a palavra de Deus. E o inimigo, o que ele quis fazer no ano de 2020? Ele quis tapar a nossa boca. Ele quis nos distanciar um dos outros. O inimigo tentou. Só que houve uma geração sedenta de não se calar e levantar para pregar a palavra de Deus. O que tem de gente, jovens, isso alegra o meu coração de uma forma assim sobrenatural, porque eu vejo que realmente nós estamos nos últimos tempos. Existe ainda muitas pessoas que estão adormecidas dentro da igreja, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocar
E muita gente. E essas pessoas que já estão sedentas pelo Espírito Santo, essas pessoas levantarão outras e outras e outras. Gente, isso pode calar a sua voz? A minha não. A minha não. Eu uso outras maneiras de falar da palavra de Deus, como as minhas redes sociais, ou com as minhas atitudes. O que não pode acontecer é da gente simplesmente deixar pra lá. Ah, não, tem um pastor que pregue, tem um missionário, tem um fulano, tem um beltrano. Ah, quem sou eu? Eu não tenho nem teologia, eu não tenho nada. Mas a palavra diz que nós temos que pregar o evangelho. Então, o primeiro passo, gente, é o temor. Ali, quando aconteceu aquilo ali com Saulo, aquilo ali depois gerou um temor. E aí, sabe o que acontece lá em eu acho que é 1 Timóteo 1,15. É 1,15. 1 Timóteo 1,15. O mesmo Paulo, que aí depois o nome dele era Saulo, Deus mudou para Paulo. O mesmo Paulo que perseguia os cristãos, olha o que ele falou em 1 Timóteo 1,15. Vou ler aqui. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele confessou, isso é um temor de Deus. Ele reconheceu que ele é o pecador. Então, gente, o primeiro passo que a gente tem para a gente começar a entrar ali no sobrenatural, para a gente ter o avivamento do Senhor, é o quê? Temor a Deus. Temor a Deus. Teme a Deus. Segundo é o arrependimento. Tô procurando aqui, tá? Pelo computador na Bíblia Grande, porque para ser um pouquinho mais rápido. Ó, Filipenses 3, 7 ao 8. Vamos procurar aqui, peraí. Filipenses 3, do 7 e 8, né? O versículo 7 e 8. Olha aqui que o mesmo, tá? Eu tô usando o exemplo de Paulo mesmo, tá, gente? No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Aqui tá dizendo que antes, né? Que ali, se você ler um pouquinho antes, tá falando sobre a lei dos fariseus e tal. Que ele falava que a lei é o que valia para ele. A lei terrena, a lei ali era o que valia para ele. Então, o que estava na lei, ele... Tá? E aí depois ele disse assim, que agora isso não tem nenhuma valia. Aí ali no 8 diz assim, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Gente, então a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, arrepende das coisas que você faz, que não agrada a Deus, isso é arrependimento. É quando você reconhece que você não vale nada, que o que você dava valor ao dinheiro, ao status, a tudo isso, perde o valor. Porque o único valor agora para você é conhecer Jesus Cristo. Olha, sabe, isso... esse é o verdadeiro arrependimento. Quando você olha pro seu passado e fala assim, isso aqui, ó, não vale mais nada. Não tenho prazer nisso. Não tenho mais vontade de estar ali. Porque agora o meu alvo, a minha vontade é de estar com Jesus Cristo. De conhecer Ele. Gente, aí no terceiro ponto, eu vou colocar lá em Gálatas. Peraí, deixa eu colocar aqui Gálatas.
Gálatas, a gente pode falar aqui, Gálatas 1, 15 e 16. 15 ao 18, vou colocar. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu. Deus, na sua graça, me escolheu. Antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar a mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Ou seja, gente, aqui ele disse, gente, aqui ele odiou tanto a vida, né? Ali o pecado, ele não queria mais aquele pecado, aquilo ali para ele realmente morreu. Que ele ficou falando assim, será? Será que é Deus mesmo falando comigo? Será que eu tenho que seguir mesmo? Não, peraí. Eu vou ali pedir orientação ao pastor, vou pedir orientação para aquela irmã que é mais crente, vou pedir orientação. Não. Ele creu somente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter temor a Deus. A gente tem que se arrepender do pecado e abandonar o pecado de uma vez e seguir ao alvo. A gente tem que ter essa convicção, não. Deus me escolheu antes do meu nascimento e quando Ele quis que eu começasse, quando Deus quis que me revelar o seu filho e o seu filho, vem comigo, vamos pregar, vamos levar o evangelho, vamos andar aí, vamos falar da palavra, falar sobre o meu filho. Em nenhum momento ele falou assim, não, será que é isso que eu quero? Eu prefiro aquela outra vida. Ele não perguntou, ele não questionou a ninguém. Ele simplesmente foi. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir e falar do evangelho. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. É isso que nós temos que fazer. Quarto ponto, a gente tem que ter um prazer. Você já vê ali que ele já tem o Ao mesmo tempo que ele tem o temor, ao mesmo tempo ele já está arrependido, ao mesmo tempo ele já está no prazer de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. É tudo junto. Você vê que o Paulo já, quando a voz veio, falou com ele, que Jesus falou com ele, ele já partiu. Disse partir para fazer a vontade do Senhor. E aqui, prazer em buscar a Deus. Vamos lá voltar em Atos, gente. Vamos voltar em Atos aqui 13. Vamos voltar em Atos 13. 1 e 2. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando ele estava adorando o Senhor jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Gente, ali eles estavam orando, e ali mais para baixo você pode ver que ele estava jejuando e orando. Prazer em buscar a Deus. Quando você tem esse prazer em buscar a Deus, gente, todos, aquela palavra que fala assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? É isso, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Tá na Bíblia ali, eu não lembro a ordem certa, mas, gente, não significa que quem é escolhido é só pastor, é só quem tá no púlpito louvando e... Não. Na verdade, aquilo ali diz, todos seres humanos, todos nós somos escolhidos, somos chamados, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Porque
todos nós somos chamados, mas poucos são escolhidos. Não é porque Deus faz exceção das pessoas. Não, esse aqui sim, esse aqui não. Ah, esse aqui sim. Não, esse aqui nem se fala, esse aqui eu não abro mão. Não é assim não, gente. Sabe por que poucos são escolhidos? Porque poucos têm isso aqui, ó. O que Paulo tinha. Jesus está me chamando? Pera aí, não vou perguntar para ninguém, eu tô indo. Não importa para onde vai me levar. E aí ele tinha aquela vontade, a oração e jejum. Vamos buscar Deus. Porque você entra na presença de Deus apenas com oração e jejum. E leitura da palavra. Ali não é apenas isso, mas assim, eu falo que para você entrar no sobrenatural, você precisa disso. Gente, você precisa buscar, ter prazer em buscar a Deus em todo o tempo. Sabe? Esses poucos escolhidos não é porque Deus faz exceção de pessoas, não. É porque você não tem o seu coração submisso a Deus a ponto de dizer, eis-me aqui, Senhor. Aqui está dizendo aqui em Atos 13, 1 e 2, que o Espírito Santo, ele estava adorando ao Senhor, orando e jejuando. O Espírito disse, unge Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Depois eles jejuaram, tal, ungiram os dois e enviaram para a missão. E em algum momento aqui, você observa Saulo ou Barnabé perguntando, não, peraí, vai me enviar para onde? Eu só vou se for para os Estados Unidos. Eu só vou se for para tal lugar. Eu só vou se eu tiver luxo. Gente, eles foram, não importa para onde. Porque Jesus supre as necessidades. Não tem que temer isso aí. Outra coisa, o 5 e último ponto. Ser cheio do Espírito Santo. Gente, a partir do momento que você teme a Deus, você se arrepende, você abandona o pecado e você tem o prazer em buscar a Deus, em oração, em jejum, em adoração, o que acontece? Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito... Bem, cheio do Espírito Santo aqui a gente tem um monte. Vamos lá em Atos... Já que nós estamos em Atos aqui, vamos lá em Atos 1. Atos 1, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes. Em outras versões fala até os confins da terra. Querido, quando o poder do Espírito Santo descer sobre vós, o poder, eu vou colocar aqui. Sabe o que é o poder do Espírito Santo? Vamos imaginar, tá, gente? Só vou colocar aqui para você ter uma ideia. Quando você é cheio do Espírito Santo, é como se você recebesse uma roupa. Uma roupa sobrenatural. Essa roupa, quando você se veste dela, que é o poder de Deus, querido, é unção pura. É unção para todo lado. Quando você se reveste dessa roupa, desse poder, milagres acontecem. Vidas se convertem. E o que você está aí esperando? Para viver esse avivamento que tem preparado para nós. Está na Bíblia, a gente vai receber esse avivamento. Mas sabe o que acontece? Muita gente aí tá assim, na hora que começar lá o avivamento na igreja, eu entro no meio e pronto. Gente, tem que começar por você. Porque quando você se veste dessa roupa, desse poder, você contamina o que está em volta. Porque se você tem esse poder do Espírito Santo, você vai orar pelo seu irmão vai ser cheio. E ele vai orar por outro, vai ser cheio. Por que não? Comece por você, não espere o outro. Paulo não esperou por ninguém. Ele foi.
porque ele sabia que no tempo certo, Jesus chamou ele. Todos nós somos escolhidos desde antes do nosso nascimento. Mas existe o tempo certo de Deus para que nós possamos começar o ministério, começar a falar da palavra dele. Não espere muito tempo. Às vezes, o teu esperar pode ser tarde. Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Pode parecer para você loucura, até parece. Renata tá louca ou está bitolada. Mas antes eu estar louca ou habitolada em uma religião, está certa ou errada, não sei, mas eu estarei preparada. Não importa se é amanhã, daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas eu quero estar preparada para a vinda de Cristo. Esse é o nosso propósito, estar preparado. Na Bíblia fala, orai e vigiai em todo o tempo, porque não sabeis quando Jesus vai vir. Você não sabe, ninguém sabe, só Deus. Gente, aqui a gente fala assim, né? A gente precisa clamar, orar e adoração. Então, esses são os pontos que você precisa para um avivamento. Aí a pessoa assim, mas para que o avivamento? O avivamento, ele faz você se aproximar de Deus. Queridos, se eu pudesse ao menos isso aqui, mostrar como é viver no sobrenatural, se eu pudesse pegar aqui e pôr um pouquinho em cada um do que é viver na presença verdadeira de Deus, no sobrenatural de Deus, onde você começa a olhar assim, você fala assim, olhar para o lado, opa, isso aconteceu mesmo, é um milagre. Um milagre aconteceu aqui, outro ali, e vidas se convertendo, e a oração que você faz pela pessoa, você vê pessoas, sabe, sendo libertas para Jesus. É tão gratificante. Não tô falando que não quero nada para mim, mas é gratificante você falar assim, oh, glória a Deus, ele vai servir a Jesus. Ele vai conhecer o mesmo Deus que eu. Ele pode viver a mesma coisa que eu. Gente, o acesso a Deus é livre. Lembra-se, quando Jesus morreu, que a cortina do Santo dos Santos se rasgou. Deus rasgou. Não existe mais separação entre nós e Deus. Mas lembre-se que Deus não vai chegar aqui, meter o pé na porta do seu coração e falar assim, dá licença que isso aqui é meu. Eu tô entrando. Quem faz isso é o inimigo. Pode ser, né? Mas, gente, Jesus é cavaleiro. Jesus fica ali, tomando chuva, sol, mas ele fica ali na porta. Mas quem tem que abrir a porta do coração é você. Falar, Jesus, tá aqui, ó, pode entrar. Entra. Tá vendo isso aqui? Que tá guardado? Tira. Me ajuda. Tá vendo essa dor aqui que eu sinto todos os dias quando eu penso em tal coisa? Tira. Me ajuda a curar. Me ajuda a perdoar. Ah, e ele faz, gente, ele faz. Mas você precisa abrir a porta do seu coração e entregar. Falar assim, ó Deus, ó Jesus, tá aqui, ó. Faz o que o Senhor quiser. Me oriente. Seja o meu guia. Ali como Saulo, quando perdeu a visão, foi guiado por outras pessoas. Até onde? Para o encontro de um servo do Senhor. E ali ele receberia, né, a palavra e tudo, a conversão, vamos dizer assim, né? Então, gente, nós aí vocês que estão cegos espiritualmente, não deixe que o mundo te guie para lá e para cá. Pega na mão de Jesus e fala, Jesus, tu és o único que eu quero que me guies. Abre meus olhos espirituais
e me guie ao centro da vontade de Deus. Amém? Espero que tenha ficado claro para vocês eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo possa tocar a vida de vocês de tal forma e que haja esse avivamento na vida de vocês. E depois vocês vêm aqui me contar, que eu vou ficar muito feliz. Que eu sei que o Espírito Santo deseja isso também, que vocês sejam avivados, fortalecidos. Em nome de Jesus, fiquem na paz.